Edemilson Pujol, sou professor aqui da Fevale, dos cursos de Gastronomia e Turismo. E hoje, né, estou aqui com a Ana Cláudia para a gente começar a apresentar o segundo episódio, né? Nós gravamos do nosso podcast A Voz de Aruanda. Né? E para esse dia tão especial, que a gente está trazendo o nosso primeiro convidado aqui. O nome do projeto ele é Projeto Aruanda, a morada da cultura e da história afro-brasileira. E eu disse para a Ana, nós temos que fazer alguém que compreenda África e Brasil. E aí eu tenho um cara aí, então eu vou lá, vou conversar com ele, e aí eu trouxe. Ana, por favor, te apresenta. Olá, gente, eu sou a Ana, sou estudante de nutrição aqui da Universidade Fevale e eu integro então o Projeto Aruanda. Estamos aí com o podcast A Voz do Aruanda e é um prazer estar aqui com o Mamadou hoje, contando um pouquinho sobre a trajetória, sobre a história dele. Vai ser um prazer poder te ouvir. E, bom, eu tô animada, eu quero escutar, eu já estava cheia aqui de perguntas para fazer, mas acho que ele podia começar falando um pouco sobre a história dele, né, prof? Assim, como ele chegou aqui no Brasil, como é que foi a tua trajetória? Na verdade, eu até queria, Ana, que ele contasse um pouquinho da história dele no Senegal, assim, porque todo mundo conhece a história da gastronomia, né, tu aqui dentro do Brasil. Mas assim, como é que era a tua vida, vamos lá, nos teus 10 anos, 15 anos de idade no Senegal, a cultura que é diferente, a gente sabe disso, né? Tem muitas curiosidades em relação à nossa, né? Como é que era a tua família, o número de familiares, irmãos, né? Pra gente conhecer um pouquinho do Mamadou, assim, lá da infância. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Ana. Edmilson, meu brother, como assim, meu amigo, e é uma grande satisfação. No primeiro momento, eu agradeço o convite de estar aqui. Pô, a gente fica feliz. Eu sou muito apaixonado de falar da cultura do nosso povo, da nossa origem, entendeu? Não só origem como negro, mas da humanidade também, segundo os estudos, homem veio da África. Lá onde eles chamam chifre da África, onde fica Etiópia, Eritreia. Então, é sempre uma grande satisfação poder falar a respeito. Ainda mais quando a gente sabe que a cultura africana não é bem contada, não é bem divulgada. E muitas coisas que se escuta, que se ouve é mais clichê, não corresponde com a realidade. Então eu sempre tive, graças a Deus, uma criança, uma infância feliz, e como todo povo africano, e mesmo nas dificuldades, nas condições precárias, a gente não perde o sorriso no rosto. E isso é a nossa força, e isso nos mantém sempre de pé e também poder enfrentar as dificuldades. Então eu sempre tive uma infância muito feliz, bem alegre e solta também. Sim. E eu sou uma família muito grande, enfim, dá para fazer um time de futebol reserva também. 24 irmãos, as pessoas, 24 irmãos, porque a minha religião permite a poligamia. Sim. Então a pessoa pode ter mais de 4 esposas. Não é obrigatório, mas pode. E meu pai sempre teve 3 esposas, e por coincidência divorciava com a terceira, casava. Nunca completava as 4. Sempre. E minha mãe foi a primeira esposa dele. Esses 24 irmãos são todos dele, filho dele, com outras esposas. De pai e mãe, somos 8. Aí tem os outros irmãos que são das outras. Tem alguma diferença, Mamadou? Os que são do pai e mãe. E aí que está, por exemplo, hoje de manhã eu falei com um dos meus irmãos de pai e mãe, e daqui a pouco de manhã cedo, que como ele mora na Alemanha, lá já era meio-dia, aqui já era de manhã cedo, falando com ele. Então a gente tem essa ligação, não tem uma diferença. Aqui de pai e mãe é como se fosse da mesma. E sou de pai é como se fosse, por exemplo, vamos supor que somos da mesma família, do mesmo pai, de mãe diferente.
E aí eu, quando tenho um filho, uma filha, primeira coisa, porque nasceu hoje e vai ser batizado na próxima sexta-feira. Vamos supor que... Sempre E aí- sextas? Não, por coisa, hoje a gente vai ser sempre sim. qualquer dia que seja. Uma semana depois. Uma semana depois. Entendi. Até lá ninguém sabe o nome. Só o pai e a mãe já escolhem o nome. E a gente, primeira pessoa a quem a gente pensa é nosso irmão. Aqui seria meu irmão. Sim. É o irmão que somos em comum pai. Se é menina, a gente pensa na irmã, minha irmã. Isso ajuda a fortalecer os laços familiares. Quando não somos irmãos, somos amigos. Por exemplo, eu te dar nome do meu filho para ti, não tem nada que pague no mundo. Não, é melhor presente, não tem como valorar isso, não tem como colocar preço, não tem valor infinito para nós. Alguém dá nome do seu filho, da sua filha, É uma honra. aí depois de uma semana que vai ser batizado. Aí no dia de batizar e mata um carneiro, que é uma festa, e se raspa tudo o cabeça da criança, sendo menino, menina. E aí, mas durante esses 7 dias, todo dia o pai pega e fala Allahu Akbar, quer dizer, Deus é grande, umas 7 vezes, e fala 7 vezes o nome da criança no ouvido direito, depois no ouvido esquerdo. Aí a criança vai até o dia de batizado. Aí depois de matar aquele carneiro, aí que se divulga para todos os convidados o nome da filha. Se é menina, 15 dias depois, a madrinha, quem ganhou o nome, que vai levar a criança para fazer furo da orelha, que vai dar o primeiro par de brinco. Se é menino, quem ganhou o nome, o padrinho, que vai levar para fazer circuncisão. Porque todos os homens muçulmanos têm que se circuncidar. Então, ele que vai levar. Aí Padrinho e madrinha são realmente pais e mães. E uma coisa muito comum na nossa sociedade, porque lá é matriarcal, vamos supor que você tem uma irmã que não pode ter filho, você dá um dos teus filhos para ela criar. Eu tenho 2 irmãs, uma já faleceu, e um irmão que nós não criamos junto. Meu pai deu para 2 primas deles criarem. É uma forma de fazer que a pessoa tenha também o prazer de ter filho, de cuidar. E ele é responsável. Meu irmão só via ele quando ele vai na minha casa ou quando ele ia na casa dele visitar. Até ele casar, criar família, sempre foi criado que meu pai é como se fosse um segundo pai. Não está doando por necessidade, mas para reforçar a nossa família. Mamadou, avançando um pouquinho já na tua idade, como é que é a escola? Bom, nós, a partir de 5 anos, nós temos que entrar na escola corânica, onde a gente... É público? É público, isso. É uma escola que ensina o Alcorão, que é a religião sagrada dos muçulmanos. A gente começa a ler todos os capítulos, aprender tudo, alfabetizar em árabe, depois começa para poder ler todos os capítulos do Alcorão, do livro, tudo, saber traduzir e interpretar. Quando chega 6 anos e meio, a criança é obrigada a ser matriculada para a escola, porque nós somos uma colônia francesa. Aliás, o Senegal foi descoberto quase ao mesmo tempo que o Brasil, em 1500, por um navegador português, Henrique Dias, que no caminho das Américas descobriu o Senegal e as Ilhas Cabo Verde, que ficam quase em frente à costa do Senegal. Então foi o primeiro ponto de parada antes das Américas. Depois vieram os ingleses, os franceses, os holandeses e se fixaram em francês. Então, a partir de 6 anos e meio, a criança entra na escola. Aí começa a alfabetização em francês. Porque, diferente de vocês que nascem falando português, nós não.
só nossa língua. Um idioma local? Isso. Que Não é o árabe. Não, árabe por causa da religião. Sim. Mas nosso idioma local chama Wolof. E aí, além do Wolof, e cada região, hoje são 12 regiões, antes eram 6. Cada região tem seu próprio dialeto. Por exemplo, quem mora no sul tem um dialeto diferente de quem mora no norte. Como se fosse uma divisão dos nossos estados, assim? Isso, como se fosse estado, para nossa região. Sim. E aí os dialetos são diferentes, mas a língua nacional é o Wolof. Então, a partir do momento que tem 6 anos e meio, aí você entra na escola pública. E aí é obrigatório, 6 anos e meio. E aí, nos 6 primeiros anos, que é primário, e aí se estuda francês. E aí depois tem o 7º ano, que passando o 7º ano você vai no liceu, que é como se fosse colégio aqui. E aí no momento que começa o colégio, aí você tem inglês, que é a segunda língua. Já estamos no segundo, terceiro idioma, Sim. mais um local. E aí passa a ser obrigatório. É diferente, se eu não aprender aquela língua, eu Não consegue não entender. consigo. Poder aqui me xingando. Tá, mas e quando vocês vão de uma região para outra? Daí Aí a vem gente francês. fala em francês com o Wolof. O Wolof, que é geral, o Sim. Wolof é geral. E aí, para você ter uma ideia, e a cultura de cada região é respeitada. Tanto que, mexendo contigo, dia 4 de abril, independência do Senegal. Sim. Data de nascimento do Inter. Ele conhece, mas ele é gremista. Esse colorado, ele tem 79, eu sou completo, porque 79 ainda era colorado quando foi campeão pela última vez. 2 semanas começa a quinzena cultural. E aí cada região manda seus representantes em todas os esportes, basquete, vôlei, futebol, luta livre, que é nosso esporte tradicional, e também grupo de teatro, artistas plásticos, cantores. Cada região tem seu representante e aí se encontra na capital da Dakar. Aí nesse momento as universidades, as escolas que vão acolher as delegações. E aí é um concurso de cada região, aí depois eles ganham prêmios, isso para difundir a cultura de cada região do país, para quem não é de uma região sabe tudo que acontece em outra região. Voltando à questão do idioma, qual o idioma que tu escolheu? Eu escolhi árabe, para poder dominar bem o árabe. O português tu aprendeu aqui? O português eu não conhecia, aprendi aqui. Mas eu já tive contato porque no sul do Senegal tem a Guiné-Bissau, faz fronteira com o Senegal. Aliás, quando os portugueses colonizaram o Senegal, depois que foram expulsos, eles se instalaram no sul do Senegal. Aí que colonizaram a Guiné-Bissau. E a região sul do Senegal se chama Casamance. Em português, Casa Mansa. E em creole para nós, mistura de língua africana com o colonizador. Então, mistura de português com língua africana. E aí eles falam creole, tanto em Guiné-Bissau como em Senegal, no sul do Senegal. Então, no sul do Senegal passa a se chamar em creole Casa de Mansa, quer dizer Casa Mansa. E, por exemplo, lá eles falam bom dia, está bom, quer dizer, você está bem, Sim. em creole. O Caçumai, são línguas. Então tem essas misturas de... E aí eu entendi isso porque durante a colonização portuguesa, a luta de independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, gerou muitos refugiados. Então, eles sempre, nas colônias de férias, durante o verão, em julho, as entidades acolhedoras levavam para o Senegal e eles passam todo o verão lá, na época que param as escolas.
E aí eles se chamavam de camarada, todo mundo é camaradas, como eles falam, com aquele sotaque bem carregado em português. Então eu falei que foi ali que eu aprendi obrigado, bom dia e camarada. Escrevi coisa que eu sabia de português antes de vir para o Brasil. Sim. Vou deixar a Ana agora então entrar na tua vinda para cá. Pois é, tô curiosa como é que a cozinha também apareceu na tua vida, assim. Bom, eu quando cheguei na faculdade eu escolhi História. E depois no último ano de História, como o Senegal é um país do norte ao sul banhado pelo Oceano Atlântico, nossa alimentação é de peixe, frutos do mar. Nós comemos de segunda a segunda, tanto no almoço quanto na janta. Claro, são pratos que você só come no almoço, outro que são mais para jantar. Sim. E quando muda de proteína, aí a carne que a gente come é cordeiro. E tanto que no batizado das crianças a gente mata o carneiro. Na Páscoa muçulmana se mata também o carneiro, que caracteriza o sacrifício de Abraão, quando que ia matar seu filho Ismael para demonstrar a fé a Deus. Aí que desceu o arcanjo Gabriel e bem na hora que a faca ia descer, puxou o filho, botou ali o carneiro. Por isso que na Páscoa, e principalmente no hemisfério norte, no domingo de Páscoa, eles preparam o prato de carneiro. Então no Senegal nós comemos bastante peixe, frutos do mar, e carneiro e aves, frango principalmente. Aí tu vê vários pratos em cima disso. E aí eu larguei a História para fazer hotelaria e turismo, porque eu saí de casa e encontrei um monte de alemãos nórdicos nas ruas com guia turístico. Isso me fascinava, de ver, às vezes é parente, um primo, um amigo, com um turista aí mostrando a cidade, um lugar turístico. E aí isso que me incentivou a largar e fazer hotelaria e turismo. Depois que eu me formei como curso, já dentro do curso de hotelaria e turismo, além de turismo, tem bar, restaurante e cozinha. E eu me formei, no primeiro momento eu fui trabalhar no guia de turismo, porque é isso que me levou a fazer isso. No Brasil? Não, lá no meu país, no Dakar. E depois de algum tempo como guia, aí passei a trabalhar como garçom até ser maître. Depois eu resolvi entrar na cozinha. Foi ali que eu ganhei bolsa e fui estudar 2 anos na França, em Chambéry e Nice. Mas sempre quando eu voltei, aí comecei a trabalhar no rede de hotéis Méridien, uma rede francesa. E quando entrou o Clube Med, eu me desliguei, fui trabalhar no Clube Med. E isso fez que eles tinham uma política que quando chega alta temporada em outro lugar, aqui é baixa temporada, em vez de demitir as pessoas, eles mandam para outro país. Por isso que eu morei em quase 20 países. O mais longe foi Tahiti. E no Brasil eu cheguei aqui e ao mesmo tempo eu fazia meus eventos e trabalhava no hotel. E uma desse cliente era a Embaixada do Brasil. De 76 a 78. E o embaixador era um grande poeta, um homem de cultura, João Cabral de Melo Neto. Tem uma obra até que a Globo fez como minissérie, Vida e Morte Severino. E aí, na época ele era embaixador. E ele era muito amigo também do primeiro presidente do Senegal, que foi ele e um escritor do Haiti, Aimé Césaire, foram os primeiros negros a entrar na Academia Francesa de Letras. Que eles foram também os primeiros deputados negros na Assembleia Francesa, na época que era colônia. Porque a gente vê Haiti como
nação pobre e tudo, mas foi a primeira nação negra a brigar com a França até ter sua independência. E tem muitas coisas que ainda a França deve a Haiti, ao povo do Haiti, agora há pouco, depois que completou 50 anos de escravidão, que eles começaram a reconhecer. São coisas que a história, os livros de história dos colonizadores não mostram. E o Amadou chega a Porto Alegre, chega primeiro no Rio. Primeiro que aí foi uma coisa bem casual, porque em setembro de 78, a Embaixada do Brasil queria fazer feijoada para 7 de setembro. Sim. Convidou o corpo diplomático. Eu passei um mês trabalhando, nunca tinha preparado feijoada na minha vida. Me deram a receita, também comecei a pesquisar. Lá não é comum, né? Não, porque lá, gente, como muçulmanos, nós não comemos carne de porco. Sim. Só quando eu tiver eu chego num lugar, não tem nada para comer, a não ser carne de porco. Aí sim posso comer para não passar fome, mas senão eu não posso comer nem presunto, nem tudo que é derivado. Não. Mesmo se tem um prato, tem frango, tem bacon. Por isso quando eu vou em restaurante buffet, sempre pergunto se no feijão tem bacon. Sim, eu só tenho costume de botar. Né? Então tem esse. Aí nós fizemos um jantar. E, por incrível que pareça, ele foi lá e elogiou muito ele e a esposa. E aí a esposa começou a falar da contribuição africana na culinária brasileira. Porque João Cabral ele é pernambucano. Aliás, Pernambuco, fora da África, é o lugar onde tem mais baobá no mundo. Baobá é uma árvore típica da África. Sim. Porque Pernambuco é aqui, e junto com o Rio Grande do Norte, é só esticar a perna e já está na África. É parte do Brasil, mais perto da África. E ele é pernambucano, então ele era muito amigo do presidente do Senegal, por ser homem de letra e tudo. E aí depois, um mês depois daquele jantar, e a esposa falando da contribuição africana e tudo, isso me gerou curiosidade. Foi aí que eu comecei a pesquisar alimentação no Brasil. Então, a entrada foi por onde? Em São Paulo, no interior de São Paulo, e Água São Pedro. Fica 26 quilômetros de Piracicaba. O Senac tem um hotel, faz escola. E aí foi ali, eu fiquei de dia 9 de fevereiro de 79 até... Eu cheguei dia 9. E aí dia 12 comecei minhas aulas. Na sexta-feira, de segunda-feira, comecei minhas aulas de culinária brasileira. Fiquei até março do ano seguinte. Era para voltar, mas eu pedi para ficar mais tempo. Eu queria conhecer a culinária mineira e baiana. E aí eu fui em Minas, aí em Barbacena, que também o Hotel Grogotó. Sim, Grogotó. E aí lá eu fiquei para aprender a culinária mineira. Foi ali que eu comecei a descobrir a contribuição africana. Por exemplo, o frango com quiabo, no Senegal se come muito quiabo, que a gente chama de gombo. E aquele frango cabidela, que é feito com molho e tem sangue de galinha. Sim. Isso. E aí quando eu cheguei na Bahia, e aí que parece que eu não tinha saído da África. E aí eu olhava as mulheres que preparam acarajé. Aliás, até hoje, quando eu visito minha família, meu primeiro prato vai ser acarajé. Ai, que legal. Lá a gente fala acará. É que como Fazem lá? Sim. É original. Sim, mas direto, sim. Sim. É uma refeição comum, assim. Nos casamentos, tem travessa só que são bolinhas pequenas. Aí no meio uma tigela com aquela pimenta que só de olhar já começa a chorar bem forte. E aí, primeira comida que minha irmã faz para mim é acarajé. No segundo dia,
um prato aqui que chama de caruru. Sim, que vai dentro. Então, e aí eu vi acarajé, o caruru, tem o arroz, aliás, arroz de alça, aqui se corresponderia a arroz carreteiro. Sim. Só que na África é feito com carne de cordeiro, carne seca. Não, carne do sol. Sim, carne de sol. Isso. Os Haussá é um povo nômade e é um povo islamizado. Aliás, no Brasil, na história do Brasil, os escravos que eles traziam eram os Haussá. Até houve aquela revolta dos Malé, que o povo Malé, o povo Haussá, o povo muçulmano. Então eles sabiam como se comunicar, os escravos. Foi a primeira revolta de escravos no Brasil. E aí, a partir desse momento que eles começaram a trazer escravos de regiões diferentes da África, para não poder se comunicar, que são de línguas diferentes. Por exemplo, quem mora no sul é Mandinga, quem mora no centro da África são os Yorubá, os Bantus. E aí, assim... Então, primeiro, aí na Bahia que eu descobri realmente a contribuição africana, que tanto me falavam. E as frutas. Nas ruas de Salvador, parece que eu estava no meu país, porque lá, cada casa que você entra tem uma mangueira. E outra, você vai em Maceió, nas casas, até nas ruas, tem uma árvore chamada amendoeira. Em cada casa no Senegal tem como é que tu resistiu à tentação de não ficar no Bahia? Pois é, tem que se abrir na mata. E aí, depois eu vim para São Paulo porque o pessoal do Água São Pedro me convidou, porque eles estavam montando um curso de culinária francesa. Mas até então eu não tinha intenção de... Aí tu já veio para dar aula, já? Sim. Já veio e aí, depois, sim. E aí, daqui a pouco, alunos que eu conheci durante o curso lá estavam morando em Guarujá, em São Paulo, no litoral, ali em Santos. Chefe, por que não vem aqui trabalhar? Depois tu junta grana, vai para a tua terra. E aí eu fui morar em Guarujá, e aí que eu decidi ficar no Brasil. E aí eu fiquei lá de 81, e aí conheci esse empresário gaúcho que na verdade conheci o diretor da Clube de São Paulo. Tinha sede lá. Isso. E aí ele me falou, quando a gente conheceu, ele frequentava o restaurante, vou te apresentar uma pessoa que vai gostar muito de você e talvez você vai trabalhar para ele. E se ficamos um ano, e aí eles foram lá, foi na Páscoa, na Semana Santa. E aí nos conhecemos e ele me fez o convite. E só em 83 aí que eu vim para Porto Alegre com convite. Aí, para trabalhar para ele? Para trabalhar na Clube, onde eu fiquei de 97 até 96. 83 até 96. E como é que o Senac surge na tua vida? Então, e aí quando eu saí da Clube em novembro de 96, e aí eu fiquei desempregado 3 meses, depois levei meu currículo no Hotel Embaixador. Sim. E aí eu fiquei 3 meses, também não gostei muito e saí. E coincidiu também com a época que tinha, como é que era, aquele mostra de arquitetura que tem todos os anos. Bienal? Não, tem outro nome. Casa Cor. Casa Cor. Isso. E aí o Senac ajudou na reforma da chalé do Praça da... Não, do Solar Palmeiras. Solar dos Palmeiras, aí foi ali em Casa Cor. Quando terminou, o Senac assumiu. Aí eu vi que o Senac ia abrir ali restaurante. Aí eu levei meu currículo. E aí me chamaram lá para entrevista com o Mauro Senac, que fez a entrevista. Tu foi para ser chefe de cozinha, não professor? Sim, para ser chefe. E aí depois tinha o Fabiano, que tinha chegado primeiro e também era amigo do Mauro, já se conhecia.
nesse período eu encontro o Mamadou. E aí, Exatamente nós nesse período. Em 97 a gente se conhece, o Mamadou entrando como chefe de cozinha, eu como garçom também, já era há um tempo, né? E depois virei maître e nós trabalhamos em conjunto, assim, entre chefe de cozinha e maître muito tempo, muitos eventos. E uma parceria muito forte. Muito forte. Ele conseguiu uma coisa pequena assim, deixar assim. Exatamente. A cafeteria, que era só, lembra, só segunda-feira que funcionava, abria 5 horas para servir café lá e depois, na segunda-feira, tinha Clube do Chorinho. Sim. Lembra? Aí resolveram transformar E nós entramos juntos. no buffet. Que show. Em meses nós tínhamos 130 almoços. Quando ele foi passado para lá, ele ficou muito triste. Mas aí as coisas foram crescendo, quando eu vi lá, que dava mais movimento do que... Acabou tirando o restaurante de foco e nós viramos o O foco. foco. né? Nossa, que E aí foi massa. uma parceria bem legal. Depois inauguramos o Sesc Campestre. Sim, né, Sesc Campestre. Muitas E viagens. aí também. voltamos, que foi uma época bem triste, que o Senac demitiu muita gente. Sim, E aí nós dois ficamos e erguemos o curso do Senac. fizemos tudo junto ali. Como hoje é a tua relação com o Senegal? Nesse período todo que tu está aqui, qual a periodicidade que tu vai no Senegal? Os teus irmãos, parentes já vieram até aqui, alguns deles. Eu sei que tu, né, eu acompanhei isso, né? Tu é pai de uma menina brasileira, gaúcha. Hoje é aniversário dela. Hoje, ela está de aniversário Ela hoje. tem 27 anos. Nossa, que bacana. E Pois é, como é que é isso também pra ela, sabe? Porque assim, Mamadou, até antes de tu falar, assim, escutando, nossa, eu tô impactada, né? Eu tô impressionada porque é um contato muito importante pra mim, assim. Acho que nós, né, que somos negros e que vivemos no Brasil, a gente sempre tenta essa proximidade com a África, enfim, com pessoas que estão de lá, para que a gente também consiga entender até um pouco sobre nós, né? Para mim, eu estou passando um período agora de conclusão de TCC, então o meu trabalho é sobre quilombos, né? Sobre a cultura alimentar de um quilombo aqui do Rio Grande do Sul. E aí, quando tu falou sobre as nossas contribuições, as contribuições africanas, o quanto isso se junta, para mim cada vez vai fazendo mais sentido e vai em busca do que eu, né? O que é pra mim importante. E aí quando tu fala da tua filha, que é brasileira, que é gaúcha, como é que é pra ela isso também? Porque o pai senegalês, né, a mãe brasileira, e tem essa mistura de tudo e que pode ter essa oportunidade de, enfim, né? ela já foi lá? Ela não? já foi. Não, ainda não. exato. Aliás, agora em janeiro ele está indo para Cape Town, África do Sul, para fazer voluntariado. Que E legal. tinha vários outros países, tinha África, o único país da África seria a África do Sul. Então, Mamadou, e como é que hoje está a tua relação com os senegaleses, teus familiares? Assim, eles já vieram aqui, algum deles? Teus irmãos? Só dois vieram aqui, foi na Copa do Mundo da 2014, que o Brasil organizou, que eles moram na França. E aí foi quando a França veio jogar aqui em Porto Alegre. E aí eles vieram uma semana antes. E aí depois... Tem uma curiosidade legal, assim, quando me contou uma vez, porque lá no Senegal, irmãos andam de mão dada, né, Mamadou? Sim. Que bacana. E aí eles chegaram aqui para visitar o Mamadou e queriam andar com o Mamadou de mão dada. E o Mamadou teve que explicar que... Eu moro no centro. Aí bem no centro, se camelou tudo. E aí a gente caminhando. E aí ele segurou no meu braço, na minha mão assim, que a gente ensinou o braço no ombro. Para nós é tranquilo. E aí eu fui fazendo assim, e me olhei assim. Sou teu irmão, não quer que segure teu braço. Aí comecei aí a gente eu via cada coisa ali, ele não entendia nada de português, eu não falei nada. Aí quando eu cheguei em casa, eu traduzi para ele. E aí eu fui para minha terra visitar minha família. Aí no dia seguinte eu fui com meu irmão para ir trocar dinheiro no banco. Aí ele segurou na minha mão assim,
eu achando que estou ainda no Brasil. Aí ele me xingou tanto, aí eu, quando eu cheguei em casa, eu falei que se foi no Brasil, ele ia achar que somos um casal. E, olha, ele riu tanto. Como só E aí contou para todo mundo. Aí meus amigos aqui, a primeira coisa que eles sabem é segurar o dedo. Não, mas ele faz parte da nossa cultura. Sim, que legal. Você vê mais homem e eu com homem de mãos dadas, caminhando, andando, do que homem com mulher de mãos dadas. Faz parte da nossa coisa legal, cultura. Bom, Madu, olha, a gente tem que agradecer demais aí por estar com a gente aí, muito feliz, assim, tenho certeza que vai ser um sucessaço esse primeiro episódio com convidados. E, cara, não tenho palavras, assim, realmente tu sabe tão bom pra mim, assim, eu te admiro demais, assim, fico feliz de ter vindo aqui comigo hoje para fazer esse programa com a gente, porque, cara, a gente está começando um projeto que a gente acredita muito que a gente vai conseguir, enfim, levar ele adiante e trazer pessoas aqui justamente para conversar. Eu acho que poucas pessoas conheciam o Madu desta forma aqui, que a gente conversou com ele hoje, né? Então eu acho que vai ser bacana isso, né? Hoje o pessoal linka com o Madu a gastronomia. Antes de encerrar o programa, a gente já queria já anunciar para a nossa próxima convidada. A gente tem uma convidada, vou deixar para a Ana falar um pouquinho de quem é essa convidada. Então, depois dessa ilustre presença que a gente teve, a nossa próxima convidada vai ser a Fernanda Rodrigues. A Fernanda é uma ex-aluna nossa aqui da Universidade Fevale. Ela hoje faz um mestrado em manifestações culturais, então também é uma mulher negra que é super ativa dentro dessa visibilidade, né, que a gente tanto busca, que a gente tanto procura, mas isso aí é assunto para o próximo episódio. Então, aproveitar para agradecer o Madu, foi uma conversa incrível, acho que tanto para aprendizado, para mim, como eu já falei para ele, quanto isso é importante, quanto também para o público que vai nos escutar, que vai nos assistir, acho que é fundamental. Então, obrigada, Madu, pela tua presença, foi ilustre, foi muito importante. Acho que a gente não podia começar diferente, né? A gente começar com uma pessoa como tu. Assim. Bom, eu sou agradecer muito meu irmão, amigo Edmilson, sempre à disposição e conhecer você, Ana, e Gabriela também. Aliás, eu tenho um irmão, o nome dele é Gibril, do Arcanjo Gabriel. Então a gente apelida ele de Gabriel. Coincidência. E pode ter certeza que esse projeto, se Deus quiser, vai fazer sucesso, vai dar certo. Na África nós costumamos dizer que uma noite linda, uma bela noite, uma noite que promete, já se percebe no crepúsculo. Quando o crepúsculo é lindo, a noite vai ser bela. Então, sou o projeto, a vontade de fazer, e por uma causa nobre já é o primeiro passo de sucesso. E se Deus quiser, que a live ilumine muito esse projeto e a caminhada de vocês, que tudo dê certo. Muito obrigado, meu amigo Jaruanda. Até o próximo, então. Tchau, gente. Tchau, tchau.